Queridos, eu quero trazer para você algo simples, mais uma vez que o Senhor falou ao meu coração. Eu queria falar um pouco de amor e de fé com você. Sabe, quando nós vivemos coisas do estilo que nós temos vivido, estamos vivendo, principalmente quando a gente fala de ceia, em muitos momentos nós temos o entendimento errado. E eu não vou nem dizer errado, mas eu vou dizer religioso, enraizado, de que algumas coisas nas nossas vidas, elas só acontecem ou vão acontecer quando nós estivermos verdadeiramente transformados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, vitória em vitória, e que nós vamos adquirindo a estatura de varão perfeito. Mas deixa eu te dizer, a estatura de varão perfeito, eu e você nós vamos adquirir no dia que Jesus voltar ou que a gente for para o céu. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida é uma luta diária contra nós mesmos, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então nós lutamos todos os dias para que não cumpra-se em nós o nosso querer, mas que cumpra-se em nós o querer do Senhor. E quando nós vivemos isso, nós precisamos ter claro e trazer nos nossos corações que uma das maiores dúvidas que nós temos e maiores dificuldades que nós temos é viver a fé e o amor de Deus. Nós muitas vezes achamos que viver da fé significa você viver única e simplesmente sem garantias, mas na verdade viver da fé é viver daquilo que você acredita, e acreditar em Deus faz cada vez mais com que momentos como os que nós vamos fazer aqui hoje se torne algo real e verdadeiro. Por que sair da minha casa? Por que você se abalar até um lugar, um prédio onde nós nos reunimos, sendo que a palavra do Senhor diz que na reunião dos santos, onde o Senhor ordena a bênção? Por que sairmos muitas vezes e nos reunirmos e vivermos coisas desse tipo, se não for de verdade, por amor? Sabe, muitas vezes nas nossas vidas, a gente vê coisas na palavra que demonstram o amor de Deus de uma forma incondicional, mas todas elas vêm acrescentadas de algumas coisas que são muito fortes e que nos desafiam a cada dia. Sabe, você viver o amor de Deus é um desafio diário. Primeiro porque o mundo jaz no maligno, e o mundo, a única coisa que ele entende de amor é interesse. O mundo liga o sentimento e a essência do amor a interesse. As pessoas se amam hoje aí fora porque alguém tem alguma coisa para dar, alguma coisa para oferecer. Quando as pessoas não têm mais nada para dar nem para oferecer, o amor ele esfria rapidinho. E é engraçado que a palavra de Deus, ela diz que nesse tempo a fé, ou o amor de muitos, ou a fé de muitos, ela esfriaria. E por que esfriaria? Porque com Deus é necessário que você todos os dias, que você mantenha essa chama dessa vida e dessa intimidade cada vez mais acesa. E o Senhor, Ele não vai manter essa chama acesa. Quem tem que manter sou eu e você. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que Ele é chamado, um dos seus nomes é Deus do impossível, Deus que surpreende, é o Deus do sobrenatural. Mas para você viver o sobrenatural de Deus, é necessário que você deseje conhecer alguém que é sobrenatural. E conhecendo alguém que é sobrenatural, a nossa mente, o nosso entendimento racional, ele é arrancado. Por quê? Porque é impossível você racionalmente entender o que é sobrenatural. É contraproducente. É difícil você falar, eu acredito em milagre, com a sua cabeça. Ou você acredita em milagre com o seu coração, e você acredita que Deus é o Deus realmente que faz a diferença, ou nós vamos nos frustrar em algum momento da nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não se move por aprovação. E por não se mover por aprovação, Deus não espera que o Alessandro se agrade dele e aprove o que ele faz para que ele se sinta amado. A palavra de Deus diz, e eu quero trazer para você hoje, no livro de 1 João, no capítulo 5, o verso 1, ele diz assim, 1 João 5:1. Amém? Amém. Está ficando rápido, né, irmão? A quantidade de Gabriel que tem ali naquele lugar também, só Jesus. Né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E olha o que ele diz na sequência.
E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí fora as pessoas dizem assim, ou em outros lugares, todos os caminhos levam a Deus. Porque Deus é amor. E por Deus ser amor e ser a essência do amor, todos os caminhos levam a Ele, desde que você o busque de verdade. Desde que a motivação do seu coração seja você ser uma pessoa boa, ou uma pessoa do bem, ou uma pessoa que tenta pelo menos só fazer o bem para as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha sinceramente que se eu e você tivéssemos a condição de cuidar de nós e de resolvermos os nossos problemas, Cristo precisava ter morrido na cruz? Já parou para pensar? Por que um sacrifício tão grande foi necessário? E isso que eu quero trazer para você hoje. Por que um sacrifício de amor tão grande foi necessário se eu realmente tivesse condição de resolver minha vida? Se eu realmente tivesse condição de cuidar de mim mesmo? Se os meus sonhos não precisassem ser submetidos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se os planos que eu tenho, que são muitas vezes diferentes dos planos que Deus tem, se eles não precisassem ser submetidos, por que é que Deus precisaria amar o mundo de tal maneira e a oferecer por nós um sacrifício impagável do jeito que Ele ofereceu? É fácil, porque se eu tivesse condições de me tornar uma pessoa melhor, eu não precisaria morrer e nascer de novo. Se eu precisasse me tornar, ou se eu pudesse me tornar uma pessoa com somente esforço, aprendizado, ensinamento, eu pudesse evoluir, eu não precisaria morrer e nascer de novo em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Cristo não veio para que nós nos transformássemos em pessoas melhores. Quando Deus olha para mim, Ele não olhou para mim e disse assim: Alessandro, eu quero que você seja um cara melhor. Eu quero que você seja melhor marido, melhor pai. Eu quero que você seja um filho que eu me alegro, que eu me orgulho. Eu quero que você seja um pastor bom. Eu quero que você dê exemplos. Então eu vou te ajudar todos os dias a você se tornar uma pessoa melhor. Não, Ele não diz isso, porque todo aquele que é nascido, esse realmente crê que Deus é quem Ele é. E a palavra de Deus diz que nós somos presenteados, porque aquele que crê em Cristo, diz que nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, para que eu possa ser filho, eu preciso ser uma nova criatura. Para que eu possa ser uma nova criatura, eu preciso entender que tudo aquilo que diz respeito a Deus e amor, Ele não diz respeito à minha cabeça e simplesmente às minhas convicções, mas ao meu coração. Se Deus olhasse para você hoje, chegasse, tivesse a oportunidade de se revelar de uma forma que você não tivesse dúvida. E por que eu digo isso? Porque Deus se revela todos os dias. E todos os dias a gente tem dúvida para saber se é Deus. Então qual é a dificuldade que nós temos? Como é que eu vou saber se é Deus ou o diabo? Primeiro que o diabo tem a impossibilidade de trazer uma coisa chamada paz que excede todo o entendimento. A segunda coisa, que tudo que vem de Deus traz paz e não acrescenta dores. Outra coisa impossível para o diabo fazer. O diabo pode até fazer momentânea e aparentemente, mas ele não garante o resultado. Então quando eu quero saber se é Deus, é fácil. Primeiro, está sendo exatamente do jeito que eu quero para agradar a minha vontade? Se é do jeito que eu quero para agradar a minha vontade, você já coloca e sujeita ao discernimento do Espírito Santo. Porque se for do jeito que você quer, exatamente do jeito que você imagina, e Deus não vai te pedir para mudar absolutamente nada, alguma coisa tem muito de errado nessa história. Porque o mínimo que Deus faz é nos ensinar todas as coisas, dizendo que todas elas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus olha para nós e fala a respeito de fé e de amor, como João escreve nessa carta, ele está dizendo assim: todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Para você nascer de Deus, ou seja, não nascer da carne, mas nascer do Espírito, é necessário que Jesus Cristo, Ele não se torne somente Senhor da sua vida. Porque às vezes tornar-se Senhor significa você obedecer cegamente. Se Deus quisesse que você obedecesse cegamente, Ele não tinha mandado Cristo, Ele tinha deixado a lei. Porque a lei dizia que se você não obedecesse, você fatalmente
você morreria. E não bastava, ou não era necessário que você desobedecesse todas. Se desobedecesse uma delas, a casa já caía para você e para mim de uma forma como vem caindo para o povo judeu ao longo desses milênios, porque é impossível você seguir o que está escrito. E Deus sabe tanto que é impossível, que quando Ele faz essa substituição, Ele tira esse jugo e coloca esse amor e essa misericórdia. Ele coloca a Ele mesmo, nascido de mulher, e entrega e coloca Ele no nosso meio. Quando aqueles homens sentaram naquele dia, naquela grande última ceia, que era mais um evento religioso que eles iam celebrar, se não fosse Jesus dizer, eu quis muito comer convosco essa Páscoa, seria mais uma vez a celebração de uma passagem de um evento religioso. A diferença é que quando nós entendemos quem se faz presente, tudo muda na nossa vida. Quando você deseja que uma ceia não seja um evento religioso, ela não vai ser um evento religioso. Quando você deseja que o seu relacionamento com Deus não seja religião, não vai ser religião. Quando você deseja que a sua vinda na igreja não seja única e simplesmente, primeiro, que é o pior de tudo, que muitas vezes nós frequentamos a igreja para tirar o peso das nossas costas, a responsabilidade. Aí eu vim, coloquei meu cartão ali, eu bati o cartão, marquei meu ponto. Então essa semana o senhor sabe que o diabo não pode me tocar, porque eu tive na tua igreja. Deixa eu falar um negócio para você, caminho está inverso. Veio na igreja, está andando na presença de Deus, está caminhando com Ele, se abraçou Deus de verdade. Desculpa, alguém odeia você por natureza. E quanto mais perto de Deus, mais raiva de você o diabo vai ter. Por quê? Porque é impossível agradar os dois. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Ou você serve a um, ou você serve o outro. E o que nós precisamos entender é que quando Jesus, naquele momento, Ele vive aquela realidade e senta junto com eles, Ele traz algumas coisas que só Ele poderia trazer. Ele desafia eles a amarem-se uns aos outros. Ele diz para Pedro que naquele momento era o cara que mais evidência tinha no meio deles, que ele trabalhasse mais e amasse mais aos outros, a ponto de fortalecer a fé deles. Como é que eu posso fortalecer a fé de alguém se eu não amo Deus? Já parou para pensar nisso? Você para fortalecer a fé de alguém, você precisa crer de verdade, você precisa ter tanta fé no seu coração, mas a palavra diz que é na fraqueza que eu sou forte. Como é que a minha fé vai fortalecer a de alguém só porque tudo está dando certo? É o contrário. A minha fé vai fortalecer a de alguém a partir do momento que o amor que eu tenho por Deus é maior do que qualquer outra coisa. E aí a fé vai sendo acrescentada. Quando esse relacionamento e essa vida com Deus, ela se torna verdadeira, e o que é isso se tornar verdadeiro? É na sua casa, é em momentos como esse, que nem nós fizemos. Você para. Você já deu tempo para Deus falar na sua vida? Você já deu tempo na sua casa para Deus falar não para você? Ou a gente fala tanto para não correr o risco dele falar não? Você já deu esse tempo? Você já correu esse risco na sua vida? De Deus desmontar alguma coisa que você está montando? De Deus desfazer algo que você tem arquitetado? Você já confiou nele a esse ponto? Deixa eu falar, isso é amor. Porque quando você ama, você sabe que estão estabelecidos na sua vida todas as coisas e os propósitos e os planos dele, porque a palavra do Senhor diz que ele vê as coisas que não são como se já fossem. Então, se eu confio o meu dia de amanhã no Senhor, eu preciso entender que se Deus disser não, é não, e se Ele disser sim, é sim, vamos embora, e está tudo bem. Mas deixa eu falar um negócio, por que a gente leva tudo a ferro e a fogo? Por que tudo na nossa vida é assim? Eu tenho um sonho e eu quero fazer uma coisa, aí quando eu não consigo, eu me frustro, me decepciono. Por que nós somos a geração ou aqueles que foram criados para dizer é agora, se não for agora, nunca mais? A palavra de Deus diz que Jesus passa 3 anos e meio andando com pessoas que ele sabia que iam negá-lo, que iam voltar atrás, que não tinham forças e condições, por mais que andassem juntos. E eu quero que você entenda que você pode viver milagre todos os dias da sua vida, e isso não vai fazer você se apaixonar por Deus. Você só vai se apaixonar por Deus se de verdade esse sentimento nascer antes
do que a necessidade do milagre. Porque quando você se apaixona, você muitas vezes se torna cego para algumas coisas. Só que é diferente. Você não consegue que ninguém se apaixone por alguém quando você apresenta todo o currículo. É difícil alguém chegar, um homem, uma mulher, olhar um para o outro e se apaixonar, se você ler o currículo antes. Se você for perguntar para alguém, então, vem cá, eu vou te apresentar uma varoa, vem cá. Essa varoa é uma benção, só que ela tem essas qualidades aqui, ó. Você fala, nossa, mas ó, ela tem esses defeitos aqui, ó. Você fala, então não vou nem ler as qualidades. Porque a paixão é totalmente ao contrário. Sabe o que você faz? Você rasga os defeitos, rasga as qualidades. Aí você fala, meu Deus, é o que Deus tem para a minha vida. Aí você fala, é sério isso? Você tem certeza disso? Tenho, porque a melhor coisa, você não faz ideia, olha como eu me sinto bem. Você fala, meu Deus, você tem certeza do que você está falando? Tenho. Então o que eu quero que você entenda é que quando Deus, Ele espera que nós verdadeiramente amemos a Ele de todo o coração, Ele não quer que você ame Ele pelo currículo, é por aquilo que Ele é. Porque se você se apaixonar por Deus pelo resultado, você vai se frustrar. Porque primeiro, se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. É simples assim. Cada um no seu dia e na sua hora, mas todos nós vamos morrer. A morte é o último espírito a ser enfrentado. E ele é a maior decepção da raça humana, porque o homem não foi feito para morrer. Então ninguém entende, ninguém aceita. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer que morra o seu parente, só o do vizinho. Porque se o do parente do vizinho, a gente canta no velório dele. No nosso não dá para cantar, né? Porque haja paciência. Só que isso nós precisamos entender. Todos nós, invariavelmente, nós vamos enfrentar situações onde Deus vai estar no controle absoluto. Onde não somos nós que vamos dizer o que vai ser no dia de amanhã. Vai ser o Senhor. Só que quando você é apaixonado, você ama a Deus de verdade, sabe o que acontece? É como o exemplo que eu disse para você. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. É aquela história que às vezes você encontra um irmão na igreja e ele acabou de chegar. E aí você fala para ele, irmão, tá tudo bem? Nossa, cara, Deus é lindo, eu estou apaixonado por Deus. E aí você fala, e aí você comeu? Não tenho nada para comer. E onde você vai trabalhar? Não tenho trabalho. Onde você mora? Não tenho casa para morar. Você olha assim e fala, meu Deus, como é que pode? Ele está apaixonado por Deus. Só que tem gente que se apaixona por Deus assim. Vem que Ele vai te dar casa, o carro, o emprego, o dinheiro, os seus sonhos. Sabe o que é isso? Vender currículo. E o Evangelho não pode vender currículo. O Evangelho é anúncio de boas novas. Sabe quais são as boas novas? Cristo morreu por amor da sua vida, sendo eu e você quem nós somos, do jeito que nós somos e do jeito que nós seremos. A palavra de Deus diz que a transformação, ela vem através dessa convivência, dessa vida. Olha o que ele continua dizendo. Coloca lá, acende de novo o versículo. Quando amamos a Deus, pode deixar no 1 mesmo. Pode deixar no 1, pode ir para o 2, pode ir para o 1, pode ir para o 2, pode ir para o 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é gerado. Eu vou traduzir para a linguagem 2023. Se você ama Deus e não ama Cristo, você não ama Deus. É impossível amar um e não amar o outro. Por mais que você diga, Deus não reconhece. Ou você ama quem eu gerei, ou você não ama. E se você não ama quem eu gerei, você não me ama. Olha o que ele continua dizendo. Vai no 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Espera aí, o que tem uma coisa a ver com a outra? Uma vez, Jesus disse assim: eu vou pegar todos os mandamentos e eu vou resumir eles todos em 2. O primeiro nunca vai mudar. Deus nunca vai ser o segundo. Deus jamais aceitará estar em segundo. Deus jamais virá em segundo plano na vida de alguém. Porque se Ele vier em segundo plano na vida de alguém, não adianta você dizer que ama Deus. Porque para amar Deus, é necessário colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aí ele diz, eu vou dar um outro mandamento para vocês, que aparentemente vai ficar mais tranquilo. Sabe o que acontece? Você não vai precisar mais. Esquece o não matarás, não adulterarás, não roubarás, não defraudarás. Esquece tudo isso. Eu vou ajudar você
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Peraí, posso ficar com não matar, não roubar, não isso, não aquilo? Porque é isso aí. Para quem olha aos olhos naturais é uma loucura. E para a gente que está na igreja é 2 vezes loucura. Por quê? Porque você amar o seu próximo como você ama você, significa você fazer pelo outro aquilo que você espera que façam por você. E o próprio Jesus disse isso. Você quer viver uma vida boa aqui? Faça pelo outro aquilo que você espera que ele faça para você. Mas se ele não responder, o problema é dele. Você paga o mal com o bem. E quando você paga o mal com o bem, brasas vivas serão retiradas do altar e colocadas sobre a cabeça da pessoa. Sabe quem diz isso? O Senhor na sua palavra. E o que nós fazemos? Se a gente puder, nós vamos retirar brasas vivas do altar todas as vezes, porque nós vamos pagar o mal com o bem. É gostoso pagar o mal com o bem? Não, o Senhor nunca disse que o evangelho seria gostoso, mas disse que ele seria libertador. Ele nunca disse que ele seria fácil, mas disse que ele seria o único caminho, verdade e vida, e que sem ele ninguém chegaria ao Pai. O que nós precisamos entender é que o que ele está dizendo aqui, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, sabe o que significa amar a Deus e guardar os seus mandamentos? É você entender que amar a Deus, em primeiro lugar, é você não esquecer nenhum dia da sua vida. Desça você no vale, entre você no deserto, passe você pela luta que você estiver passando, ou Deus faz parte da sua vida, ou você está colocando ele para fora. Sabe qual é a diferença? Quando você ama alguém, do jeito que eu disse no começo, eu brinquei, quando você está apaixonado, a pessoa faz coisa errada e o seu olho continua brilhando. Ai, ele é tão lindo. Ele está pisando em você. Ai, mas ele é tão lindo. Você fala, meu Deus. E aí a pessoa vem no gabinete e fala assim, pastor, eu tive um sonho. Você fala, Deus, fala com que ela não conte o sonho, por favor. Deus, faz, Senhor, volta, Maranata. Se o Senhor quer um momento para voltar, é agora. Tem que ser nesse segundo, não pode ser amanhã, porque se ela contar o sonho, o que eu vou fazer, Senhor? Ai, pastor, eu tive um sonho, aí veio uma irmã, e a irmã falou que ele é o homem da minha vida. Você fala, quem foi a irmã que disse que ele é o homem da sua vida? Se puder me deixar o telefone e o endereço dela, eu agradeço mesmo, porque eu preciso conversar com ela, e não com você. Mas sabe por quê? Porque a gente acredita, e depois usa a Bíblia para dizer que o amor tudo aceita. Que o amor, ele simplesmente... Deixa eu falar uma coisa. O amor suporta, mas nunca aceita. Jesus suportou tudo por amor, mas nunca aceitou. Quando Jesus está à cruz, às portas de dizer está consumado e resolver todas as coisas, ele é confrontado por aquilo que nós vivemos todos os dias. Escolhas, arrependimento, transformação, cura, libertação. Porque aqueles 2 homens que estavam ao lado dele, eles tiveram a oportunidade de viver tudo junto. Cura, libertação, transformação, restauração, ressurreição. Tudo simplesmente na era de hoje, instantâneo. Não dava. Jesus precisava entregar. Precisava dizer, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Senão a gente já está lá até hoje. Porque a morte não poderia vencê-lo. Então a palavra de Deus diz que ele, ouvindo tudo que ele estava ouvindo, quando um deles faz a declaração, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele diz, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Quando Jesus faz essa declaração, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele pode se mover em todas as situações. E que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele preso foi convencido pelo Espírito Santo por estar na presença de quem ele estava, vendo o silêncio, o amor e a misericórdia na cruz, de que era necessário refazer e recomeçar. E Jesus responde o quê? Bora, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Só que eu quero te fazer uma pergunta. O outro disse para Jesus, se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós. E essa oração que a gente faz todos os dias. Senhor, se o Senhor fosse real e verdadeiro, o Senhor já tinha mudado essa história. Se o Senhor realmente me amasse, o Senhor já tinha desfeito.
Se o Senhor realmente tivesse o melhor para a minha vida, o Senhor já tinha me mostrado, ou já tinha usado a vida de alguém. Sabe qual é o pior? É quando a gente precisa de algo e a gente cisma que alguém vai ser a resposta para a nossa vida. Seja ela em qualquer área, seja ela pessoal, relacionamento, financeira. Área financeira, então, é uma maravilha. Você tem a certeza de que aquele seu parente vai ser a resposta de Deus para a sua vida. E aí você fala: Senhor, toca o coração dele. E aí Deus fala: eu não posso tocar o coração, porque eu não manipulo. O que eu faço traz paz e não acrescenta dores. Aquilo que eu te dou eu não cobro. Por quê? Porque o Senhor é Senhor e dono de todas as coisas. Só que quando nós não entendemos isso, nós insistimos em viver situações dessas, esperando em outras pessoas respostas que só Deus pode dar. E sabe como é que Deus dá a resposta? Ele é o Deus que surpreende. Todos os dias Ele nos surpreende. Ele usa o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para que eu e você possamos nos sentir amados. E isso é o que importa. Olha o que Ele diz, vai no 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quais são os mandamentos de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Mas eu não consigo suportar o meu próximo. Você vai ter que rever conceitos. Sabe por que você não consegue amar? Porque você não consegue se amar. Porque se você conseguisse se amar, você amaria o próximo. A palavra de Deus é muito simples. Ele não te pede para você amar mais do que você ama a si mesmo. Ele pede para você amar na proporção do que você consegue se amar. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando nós entendemos que o propósito de Jesus naquela cruz, naquela ceia sentado, era ensinar para cada um de nós que fé e amor são coisas que precisam caminhar lado a lado. Você não vai acreditar no dia de amanhã se você não amar com quem você vive hoje. Você não vai ter confiança. Desculpa, você não vai confiar que Deus cuida do dia de amanhã se você não tem amor nele hoje. Você não vai confiar que Deus vai abrir as portas e vai fazer o que é necessário se você não confia a sua vida na mão dele hoje. Como é que você vai achar que Deus pode fazer alguma coisa? Sabe, queridos, eu quero contar o testemunho para vocês. Eu já contei isso algumas vezes, mas faz tempo que eu não conto. E eu quero contar isso para você. Sabe, quando lá atrás nós estávamos passando por uma situação, nós saímos de uma casa, fomos morar num apartamento. E no apartamento era muito pequeno, não cabia a nossa cama. Nós doamos a cama e fomos morar no apartamento. A gente punha o colchão no chão. E aí a gente ia comprar a cama. Mas a gente não tinha dinheiro e a gente não comprava a cama. E a vida segue. E a gente punha o colchão no chão, levantava o colchão e dormia no chão. E a vida seguiu 2 anos. Acho que foi mais ou menos isso, né? 1 ano e meio, 2 anos, né? E a gente glorificou 2 anos, né, irmã? Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. E aí a gente levantava o colchão. E aí o que eu fazia no chão? É ali que eu sentava e eu ficava lendo a Bíblia. E eu falava com Deus. E o quarto era muito pequeno. Então eu sentava bem onde cabia o colchão mesmo. Porque se tivesse a cama não tinha lugar para sentar. Porque não cabia nem para passar para você andar. E eu ficava ali sentado. E aí eu falei para Deus: Senhor, a gente precisa de uma cama. Mas eu falei para ele: não vou comprar cama. Eu não vou tirar meu dinheiro do dízimo, da oferta. Não estou te manipulando, porque aqui a gente nem pede dinheiro. Eu vou te contar o que é a minha vida com Deus. Eu falei: não vou tirar meu dinheiro do dízimo, da oferta para comprar cama. E ela falava: vamos comprar cama. Eu falei: não vou não. Não, mas a gente pode comprar cama. Eu falei: a gente pode, mas a gente não vai comprar não. Eu falei: Deus vai dar cama. E aí os dias foram passando. E ali eu ajoelhava, ali eu orava, ali eu conversava com Deus, horas e horas e horas e horas e horas, e muitas horas, e vai somando horas nisso, horas e horas e horas. Aí um dia, eu saí para pregar, e o Senhor veio e nos abençoou. Quando eu fui abençoado, eu falei para ela: nós vamos comprar a nossa cama, nós ganhamos. Aí nós fomos na loja, cheguei na loja, a pessoa que veio me atender, ela falou assim para mim: pois não. E a irmã já estava olhando, né? Ela já foi nas camas. Aí a irmã vai sempre na mais barata, né, irmão?
É impressionante. Ela foi na cama, que a cama... E eu olhava assim, eu falava, Deus, o quarto cabe na cama, não a cama cabe no quarto. Mas tudo bem, glória a Deus por isso. E aí ela foi na cama, ela falava, eu quero essa. Eu falava, Senhor, não cabe dentro do quarto. Eu falei, irmã, menos. Aí a gente chegou numa cama, que era uma cama boa, que caberia no quarto, e que era bem mais caro do que a gente podia. Óbvio, não aconteceu isso com você? Ou só comigo? Era bem mais caro do que aquilo que a gente podia. Aí eu falei para a pessoa, ela gostou desse. Aí o irmão falou assim, eu descobri que era irmão porque ele confessou. Aí ele falou assim, não, vamos lá, vamos sentar. E aí, como é que você quer fazer? Eu falei, então, vamos lá, vou te contar uma história. Sabe o que é? Eu sou pastor. E eu estava sem dinheiro. Mas eu fui pregar e o Senhor me deu uma oferta. E eu recebi uma oferta com um cheque pré-datado para o dia 20 do mês que vem. E a única coisa que eu tenho é esse valor. Era 2/3 da cama. Aí ele falou para mim assim, você é pastor? Sou. Puxa, sabe que eu sou presbítero? E vendo você falar, eu me sinto tão mal de estar aqui enfiado todos os dias e não estar vivendo mais o que eu deveria viver. Ele falou, mas quanto você tem? Eu falei, eu já te falei, eu tenho tanto. Eu falei, o cheque nem é meu, tá aqui, ó. Aí eu falei, mas se der pra gente fazer alguma coisa, eu deixo o cheque. E aí depois que cair o cheque, você me liga e fala, o cheque foi compensado, você me entrega a cama. E aí a gente sentado olhando para ele, aí ele falou assim, não, eu vou dar um jeito. É isso que você tem? Eu falei, é isso que eu tenho. Aí ele falou, eu vou te dar mais um travesseiro, que não sei das quantas. Aí eu vou te dar mais essa almofada, eu vou te dar mais isso, mais aquilo. Eu fiquei olhando para a cara dele. Bom, no final ele deu tudo o que a gente pediu e ficou com o cheque. Aí eu olhei para ele e falei, bom, no dia 20 do mês que vem cá e você me liga. Ele falou, não, isso era um sábado. Ele falou, terça-feira você vai dormir na sua cama nova. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu cheguei em casa, eu fui para o quarto, mesmo lugar, sabe onde você precisa construir o seu relacionamento com Deus? E deixa eu te contar uma coisa, normalmente é no lugar de aflição, de dor, onde você se sente fraco, onde você não tem as coisas e você precisa confiar nele. É nesses lugares que Deus constrói em você um caminho verdadeiro na sua vida. E ali eu estava sentado, eu comecei a orar, o Espírito Santo falou para mim, deixa eu te perguntar, você vai orar onde agora? Eu falei, eu jamais imaginei que Deus se importava comigo desse jeito. Eu falei, Senhor, eu só vou pôr a cama, mas eu vou continuar aqui. O Senhor falou para mim, é o lugar que você passa horas e horas comigo. Para você pode ouvir essa história e falar assim, nossa, que vergonha dormir no chão. Mas eu posso te dizer, foi um tempo abençoadíssimo na minha vida, onde eu sentava no chão e eu via o favor de Deus, como eu tenho visto todos os dias. Aí você fala, o que é isso? Isso é viver da fé. Viver da fé não é viver daquilo que eu espero receber, é viver com aquele que todos os dias da minha vida mostra que me ama incondicionalmente. E você não abre mão disso, não abre. Nós vivemos inúmeras coisas difíceis, inúmeras lutas, mas sabe qual é a melhor delas? É você dizer para Deus, eu não sei qual foi a melhor época da minha vida. Tem gente que se você perguntar vai dizer, foi quando eu tive tal coisa, foi quando eu morei em tal lugar, foi quando eu tive tal carro, olha, foi quando eu fui viajar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei dizer, porque em todas elas eu nunca senti falta da presença de Deus. O que eu quero que você entenda hoje, que isto é o que precisa ser vivido. Guardar os mandamentos é você entender que nessa hora é que você abençoa. Agora deixa eu falar uma coisa para você, não é porque a gente não tinha cama que a gente não abençoava os outros. A gente viu muita gente dormir em cama. Eu doei o fogão e vi muita gente com fogão, menos a gente. Alguém tinha que estar sem o fogão para dar o testemunho, menos a gente. E a gente aprendeu a cozinhar numa panela. É possível? Tudo é possível.
Elétrica, claro, né, irmão? Óbvio. Se você não acrescenta essa informação, nós íamos passar fome. Porque você não deixa fritar nada, tinha que ser elétrica a panela. Essa é a realidade. Você acha que de verdade a gente vive uma vida de faz de conta? Não vivemos, não. Se você for conversar com ela lá, ela vai dizer para você o quanto ela ficou feliz de dormir no chão e o quanto ela ficou feliz de cozinhar só com aquela panela. A grande surpresa da vida dela foi chegar e não ter mais o fogão. Ela falou, é verdade. Ele chegou 8 meses depois, mas ele chegou. Ela falou, cadê o fogão? Eu falei, eu dei. Como você deu? Eu falei, uma pessoa perdeu tudo na enchente, vieram buscar e eu dei o fogão. Simples assim. Deixa eu falar. Mas sabe qual é a grande diferença disso tudo? Nos momentos que a gente não tinha, eu falava para ela, não desista, não pare. O Senhor continua sendo Deus. Nos momentos onde as pessoas falavam, e eu tive muitas pessoas que falavam para mim, eu tive pastores que falavam para mim, desiste, para. Diziam, larga esse negócio de ovelha, vai cuidar da sua vida, você é um cara extremamente inteligente. Aí eu me senti ofendido por Deus. Eu falei, quer dizer que Deus só tem gente burra do lado? Quer dizer que toda a minha capacidade e a minha inteligência não pode ser utilizada para Deus? Que Deus só precisa pegar quem não tem sabedoria, entendimento, capacitação? Não, desculpa. Eu não vou voltar atrás. E eu dizia para ela, nós não vamos voltar atrás. Mas a gente precisa, mas a gente vai continuar. Nós vamos continuar. O Senhor, ao seu tempo, Ele fará. Sabe qual é a diferença? É nessa hora que você aprende quem te ama incondicionalmente. É nessa hora que você entende o que significa ter fé. É nessa hora que alguém chega para você e diz, o mundo caiu. Você fala, não caiu, você ainda está aqui. Mas e como é que vai ser? Eu não sei, mas eu creio naquele que vai fazer todas as coisas. Nós precisamos acreditar. Coloca o último versículo lá. Sobe. Aí até o 5. Vai para o próximo, 4. Pode voltar para o 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe o que vence o mundo? A tua fé. Sabe o que vence o mundo? O amor. Sabe que Jesus venceu o mundo? Por amor. Sabe o que ele disse para o mundo? O mundo jaz no maligno, mas não se preocupa não. Vocês vão ter aflição, mas não se preocupa. Eu venci o mundo. Sabe como é que ele venceu o mundo? De braço aberto e boca fechada. Está entendendo? O que é que Deus está dizendo? A gente precisa abrir o braço e fechar a boca. E sabe como é que a gente abre o braço? Em amor e misericórdia. Eu não sei o que você está vivendo, passando. Mas a única coisa que pode vencer o que você está precisando é amor. É crer que Deus te ama incondicionalmente. Quando ele sentou naquela mesa, o que ele tinha para dar era amor. Quando ele sai daquela mesa, ele vai para o jardim, o que ele deu foi amor. Quando ele se ajoelha naquele Getsemane e ele soa gotas de sangue, é porque ele não podia falar, ele não podia se irar, ele não podia ter raiva, ele não podia murmurar, ele só podia exalar o que ele tinha, amor. E a palavra de Deus diz que quando ele está sentado naquele momento, junto com eles, e viu neles quem nós somos, quem será o maior, o que nós vamos viver, o que nós vamos fazer, ele tira a sua túnica, pega a toalha, pega uma bacia e humildemente lava os pés. Sabe o que é isso? Amor. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente quer escolher como ser amado, porque a gente tem linguagens de amor, então a gente quer que Deus ame a gente do jeito que a gente quer ser amado. Deus vai te amar do jeito que Ele te ama, porque Deus não sabe o que significa a palavra amor. Deus é a essência do amor. Nós é que não entendemos. O que Deus sabe ao nosso respeito, ninguém sabe, nem nós mesmos.
O que Deus sabe do nosso dia de amanhã, ninguém sabe, mas Ele sabe como se fosse hoje. Ele sabe que a única coisa que você precisa na sua vida é ser transformado e eu transformado. Quando nós vivemos as experiências que nós vivemos de entrega, para você nesse momento pode ser uma história e pode ser muito interessante você viver isso, mas você viver 8 meses essa realidade, você acha que o diabo dizia o que no meu ouvido? Que ele me amava? Que era para eu continuar? Que ele realmente confiava? E que aquilo que eu estava fazendo era certo? Não. Ele dizia, onde está teu Deus? Onde é que Ele está? Que amor é esse? Olha a situação. Olha o que você está vivendo. Mas eu quero que você entenda que é nessa hora, que se você realmente amar Deus de todo o seu coração, vai ser muito simples você amar o próximo. Você não vai amar o próximo porque ele é o próximo. Você vai amar ele porque Deus te ama. E se você ama Deus, você ama aquele que dele foi gerado. E se você ama quem dele foi gerado, você vai amar tudo aquilo que Deus ama. É simples. Que nesse momento a gente possa se assentar, entendendo que isso aqui é uma representação daquilo que nós muitas vezes fazemos. E a gente faz uma vez por mês por uma questão de logística. Eles faziam todos os dias. Eles repartiam pão e se alegravam com singeleza de coração. Posso fazer todo dia na minha casa? Deve. Simples. Quem? Eu? A minha família, você e sua família. De que forma? Senta. Aí eu preciso comprar um negócio desse? Não, pode pegar o suco, pode pegar o pão, pode pegar a bolacha, pode pegar uma fruta, porque é em memória do quem você está fazendo. Não é religiosamente o que você está fazendo. Não adianta nada da boca para fora, ou como uma capa e uma veste religiosa, eu dizer, Senhor, nesse momento eu sou santo, por isso eu posso participar. Se eu disser isso, já era. Eu sou santificado e justificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Todos os dias da minha vida eu erro, e nenhum deles eu gosto. Mas todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. E quando o Senhor olha para mim, Ele me dá a chance e a oportunidade de recomeçar. E quando eu recomeço, eu faço em memória dele. Fazendo em memória dele, eu digo o quanto eu o amo. E se eu reconhecer esse amor sobre a minha vida, então é aí que eu faço em simplicidade de coração. A ceia é fé. Estar ceando uns com os outros é acreditar que esse Cristo morreu por nós. E ele morreu voluntariamente, com o coração. É como se o exemplo que eu dei. Naquele dia nós doamos aquilo que nós tivemos. É quando Jesus disse, eu só tenho uma vida e eu vou doar essa por amor de vocês. Mas como o Filho de Deus pode doar, sendo Deus, fácil, abrindo mão da sua glória, não fazendo caso, não usurpando, pelo contrário, se fazendo como homem de dores, como diz a palavra, homem que as pessoas olhavam e não faziam caso, porque ele era tão igual, que ninguém prestava atenção. Ele estava tão misturado, que ele precisa ser reconhecido com um beijo. Ele fazia tanto parte da vida daquelas pessoas, que as pessoas achavam que ele era igual aos outros. A única coisa que o diferenciava era o seu coração e a sua compaixão. Amar não é viver uma religião. Amar não é simplesmente gostar para fazer algo. É suportar, é acreditar, é ser transformado, porque esse amor nos molda a cada dia. E esse amor é que nos constrange a nós sermos novas criaturas. Quando eu nasço de novo, eu nasço da graça, do sangue e da misericórdia. E quando eu vivo isso, eu tenho a oportunidade de escrever o resto da minha vida. Aqueles homens saíram daquela ceia com a chance de reescrever a história da vida deles. Eles reescreveram. Na sua mão está a chance de você reescrever a sua história. Mas meu passado, minha vida, minha história, esquece teu passado.
Do teu passado e dos teus pecados ele não se lembra mais. Ah, mas a minha história. Não conte a sua história passada, conte o seu presente e escreva uma nova história na presença do Senhor. Por quê? Porque por amor. Foi só por isso que ele fez o que ele fez. Se coloque de pé no seu lugar. O fim do texto diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você olhar aí fora, a raça humana ela se une em volta de catástrofes, infelizmente de desgraça. Não era para ser assim. Era para ser por amor. Nós deveríamos nos unir por amor e misericórdia. E amor e misericórdia não está ligado a evento, não está ligado à morte, à perda. Está ligado à motivação sincera de coração. Quando eu vejo tudo que nós estamos vivendo, as tragédias, tudo anunciado, né, pré-anunciado e anunciado tantos anos pela palavra. Nós sabemos que nós estamos cada vez mais próximos de experimentar aquilo que é chamado a volta de Jesus. Quando nós vemos tantas coisas, e o pior, não é somente as catástrofes, as tragédias, as guerras, rumores de guerra, é a apostasia, é o esfriamento da fé e do amor. Quando nós vemos tudo isso acontecer, a gente sabe que nosso Jesus está às portas, só que Jesus diz uma palavra, e ele diz assim: achará, pois, fé na terra, ou amor na terra, o Filho do Homem, quando ele vier na glória de seus anjos. Quando ele olha para nós, para a igreja de Cristo nessa terra, o que é que ele encontra? Já parou para pensar? Ensimesmamento. Nós somos, nós podemos, nós somos melhores, nós temos estratégias, ferramentas, nós temos doutrinas, nós temos coisas que são diferenciadas, quando na verdade a diferença é a presença do Espírito Santo. Nós temos estratégias e somos capacitados. Aqui nós nos movemos de uma forma onde nós acreditamos que aí a pessoa já faz conjectura, passado, presente e futuro, onde nós queremos chegar, porque aí a gente envolve todos os pensamentos coach, gospel, possível, imaginário. Você será aquilo que você acreditar que você vai ser. Você vai ser aquilo que Deus acredita que você é. Se você crer, porque se creres verás a glória de Deus. E aí quando a gente olha tudo isso, a gente fala: meu Deus, Ele está falando com a gente. Ele não está falando com o mundo. Ele não está falando com as pessoas aí fora, dizendo: e aí, eu vou achar fé na terra? Ou Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: igreja de Cristo, minha igreja, minha noiva, eu realmente, quando eu olhar para vocês, eu vou achar alguma coisa. Porque amar significa permanecer e viver isso. Pega esse seu pequeno cálice, ou esse pequeno pedaço de pão nas tuas mãos. Amém. A palavra do Senhor diz que Ele foi moído por amor de nós. Diz que as suas pisaduras é que nos saram.
Quando você lê o texto, às vezes você olha e fala assim: Senhor, nossa, essas pisaduras, esse caminho que o Senhor percorreu até a cruz, o sangue que foi derramado durante todo o percurso, mais do que isso, o sangue que foi vertido no Gólgota, o sangue que foi derramado no Getsemane, as gotas de sangue que saíram de uma pessoa extremamente angustiada, onde o nível de estresse tinha sido submetido a algo tão sobrenatural que ele já não conseguia mais conter. E os vasos começam a explodir dentro dele, e aquele sangue começa a ser derramado. Aí você olha tudo isso e você diz assim: como é que ele pode insistir? Por amor. Se o teu amor por Deus tem um propósito, você vai até o final. Se ele não tem um propósito, você vai desistir antes de você chegar. Se o amor que Deus tem pela sua vida, você reconhece que é real e verdadeiro, você vai continuar com ele todos os dias da sua vida. Se você não sente que é real e verdadeiro, você vai largar a mão do arado e você vai voltar atrás. E sabe por que a gente volta atrás? Por medo de se decepcionar. Não é por falta de fé em Deus, é medo. E se não der certo? E se eu viver tudo isso e não acontecer? Meu justo ainda vive da sua fé e não retrocede. Porque se retroceder, meu coração não se alegra. A alegria do Senhor ainda é a minha força e a tua força. Deus não precisa enxergar o cenário, Ele precisa enxergar o meu coração e o seu. Porque Deus não se detém pelo cenário. Deus não faz nada para ninguém acreditar que Ele é Deus. Ele só faz por amor e misericórdia. Quando você confia, o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Quando você confia e permanece, Deus abre a porta que ninguém pode abrir. Mas se Ele precisar fechar, Ele vai fechar a porta que ninguém mais vai abrir. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele ainda é Deus na sua vida e na minha vida. E você viver, é você viver uma aventura todos os dias da sua vida, onde você acorda e é colocado na presença dEle, mas não é só dEle. A palavra do Senhor diz que nós estamos na presença de 2/3 dos anjos, porque do lado do nosso Deus, 2/3 dos anjos estão ali, e do outro lado, não tem como negar, 1/3 parte dos anjos assistem a Satanás. E o que nós precisamos entender é que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o principado, ainda que ele se levante. O amor de Deus sobre a sua vida pode todas as coisas. O amor de Deus sobre a minha vida pode todas as coisas. É possível enfrentar o que você está enfrentando, é possível. É possível você vencer tudo isso, é possível. A única coisa que você não pode fazer é voltar atrás e dizer: e aí, Senhor, onde é que o Senhor está? Sabe qual é a diferença de você amar a Deus e você servir a Deus? Servir, você vai servir com peso. Pô, Senhor, eu estou na escala. Pô, Senhor, misericórdia, olha o sol que está lá fora. Eu já oro diferente. Eu falo: Senhor, leva esse sol lá para o outro lado da terra. Porque quem gosta de calor é o mosquito da dengue e o diabo, mais ninguém. Simples assim. Porque a palavra de Deus diz bem onde vai ser quente e onde não vai ser quente. Então, eu já escolhi o meu lado. É simples assim. Mas é bênção. O Senhor me deu mais um dia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aí toca seu telefone, um irmão precisando de ajuda, porque um ente querido está indo para uma mesa de cirurgia. Aí você fala: meu Deus, nem levantei para ir para o culto, o diabo já começou. Quero que o diabo se lasque. Se Deus te chamou, você vai fazer e ponto final. Porque eu sei quem foi que me chamou. Se o Senhor me acordou, é porque o Senhor me deu mais um dia de vida. E se o Senhor me deu a chance de orar por alguém, é porque o Senhor tem um plano e um propósito na vida dessa pessoa.
Se o Senhor não vai curar, o Senhor não vai libertar, isso está nas suas mãos. Mas uma coisa eu sei, eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás. Por quê? Porque falar com o Senhor, ouvir a tua voz, viver na tua presença é o que me alimenta. É isso que a gente precisa ter. Aí eu saio daqui, eu vou passar o resto do dia, eu não sei o que você faz o resto do domingo, mas eu vou dizer o que eu faço, atendo. Aí a gente vai almoçar com os irmãos. Você já foi almoçar com o pastor? Sabe o que você faz quando você almoça com o pastor? Então, pastor, estou com problema. É simples assim. Mas você vai desistir? Não. Glória a Deus que seja assim. Porque Deus ainda continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. E o que nós estamos fazendo aqui é dizendo: bendito o corpo que foi moído por amor de nós. Se o mundo não quer saber, nós queremos. Se o mundo não respeita, nós respeitamos. Se o mundo não ama, nós amamos de todo o coração. Se o mundo não reconhece, nós reconhecemos. Senhor, valeu a pena o Senhor ter entregado a vida pela minha. Ainda que eu seja do jeito que eu sou, eu não sou aquilo que o diabo diz que eu sou. Eu sou aquilo que o Senhor sonha. Um dia eu vou chegar. E se eu não chegar, quando eu chegar na glória, a gente vai conversar. É simples. Mas tem que ser todo dia. Todo dia. Eu como desse pão e bebo desse sangue, sabe por quê? Porque eu me alegro em ti, por ti, para ti. Em ti, por ti, para ti são todas as coisas. Aonde nós vamos chegar? No céu. É simples, é o que Ele prometeu. Tem gente que diz: e aí, pastor, onde eu vou chegar com essa fé? No céu. Você espera chegar onde? Mas e o que eu quero? O que você quer? Alinha com Deus, vamos ver. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há uma promessa irrevogável. Depois da morte, nada disso termina. É o começo de uma nova história. Por quê? Porque tudo que nós falamos aqui diz respeito à eternidade. A simplicidade e eternidade. Nós temos que nos amar porque nós respondemos e respeitamos mandamentos. Nós fazemos pelos outros aquilo que nós desejamos que fizessem por nós. E se não fazem, nós fazemos do mesmo jeito, porque nós sabemos em quem temos crido. Levante esse pedaço de pão. Pai, é teu, por ti, para ti, em ti. Hoje nós reconhecemos cada vez mais o quão carentes nós somos da tua misericórdia. E nós estamos aqui fazendo em memória de ti, não de ninguém. Não de uma religião, não de uma denominação, não de uma instituição. Mas nós estamos fazendo em nome e em memória daquele que subiu. E a tua palavra diz que é o patíbulo mais alto, mas que também desceu ao mais profundo do inferno. E que naquele dia, Senhor, tomou sobre si as chaves da morte e da vida. E nunca mais o diabo teve poder. Nós sabemos que todas as coisas provêm do Senhor. E é graças a esse corpo e este sangue que hoje nós rememoramos. Hoje nós trazemos de volta ao nosso coração em amor, em gratidão. Obrigado, porque ainda que nós quiséssemos, nenhum de nós tinha condição. Só havia um justo, e esse justo foi o que pagou o preço. Obrigado por um amor incondicional. Obrigado por uma bondade, Senhor, que é inigualável. Obrigado por todo o carinho, cuidado que o Senhor tem conosco, até mesmo nas situações mais difíceis, porque o Senhor mesmo diz que todas as coisas cooperam. Então vai adiante, nos abençoa, nos dá graça, sabedoria e discernimento, que em tudo que nós vamos fazer, seja em louvor do Teu santo nome, que nós possamos comer e beber para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.